Olha, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Até porque a segunda depende da primeira. A primeira está em dia. Como já diz um conhecido provérbio, mente sã, corpo são. E como são os tratamentos em saúde mental? Para tirar todas as dúvidas do nosso telespectador, já está aqui comigo o médico da clínica Recomeçar, o Dr. Vitor Hugo. E você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida para o WhatsApp do Balanço Geral 996520105. Doutor Vitor Hugo, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Fábio. Prazer estar aqui mais uma vez representando a clínica Recomeçar e ajudando, tirando dúvidas e trazendo informação sobre saúde mental. Vamos às perguntas aqui do povo no telão do BG. Bom dia. Bom dia, eu me chamo Rodolfo Alves e eu gostaria de saber se, para aquelas pessoas que têm receio de tomar medicamento, existe algum outro tipo de tratamento além da ingestão de medicamentos? Existe sim. A gente precisa tentar que o tratamento em saúde mental ele vai muito além do uso de remédio. Então, é sim uma opção de terapia o uso de medicação, mas a gente pode implementar aí outras atividades e outras questões que vão ajudar o paciente a melhorar e a tratar a sua condição. Um fato muito importante de se observar é a terapia. É muito importante que o paciente que está fazendo tratamento de saúde mental, ele tenha uma boa adesão à terapia, ele faça o acompanhamento com o psicólogo. Além disso, cuidar das suas relações pessoais, ter uma atividade física regular, se alimentar bem, ter um cuidado com a própria saúde, vai ajudar com que esse paciente consiga se tratar e consiga melhorar sem necessariamente precisar usar remédio. Não necessariamente a gente vai fazer a prescrição do remédio só quando for necessário, só quando for indispensável. A gente vai trabalhar com o paciente essas mudanças de hábito, essas mudanças de rotina, para que ele consiga melhorar, muitas vezes sem precisar uso de nenhuma medicação. Vamos lá, perguntas aqui no telão do BG. Bom dia. Bom dia, meu nome é Bruna Emanuele. Eu gostaria de saber como convencer uma pessoa a procurar ajuda. Uma pergunta importante. Essa é uma pergunta importante. Primeiro, a gente tem que saber como reconhecer quando uma pessoa precisa de ajuda. E o paciente que ele vai precisar de ajuda e que vai precisar de um acompanhamento em saúde mental é aquele paciente que ele tinha um funcionamento prévio e de repente ele começa a mudar esse funcionamento. Então, se você percebe que sua mãe, seu marido, seu amigo, ele vinha com um funcionamento, ele tinha uma forma de funcionar, seja de trabalhar, de interagir com as pessoas, de conseguir alcançar, raciocinar em algumas coisas, e ele vai perdendo esse funcionamento, isso liga o nosso alerta para que essa pessoa precisa de ajuda. Aquele colega de trabalho lá que tinha uma boa interação com os colegas, que funcionava bem no trabalho e de repente ele vai mudar, vai ficando mais recluso, não quer conversar com as pessoas, muda um pouco as atitudes. Isso chama atenção para a gente alertar que talvez essa pessoa precisa de ajuda. E como convencer? Primeiro é oferecer ajuda, é se chegar, é oferecer, talvez levantar a possibilidade dessa pessoa procurar ajuda e alertá-lo sobre a necessidade de cuidar. Hoje em dia, cuidar da saúde mental é algo fundamental que todos nós precisamos fazer. Verdade. Vamos aqui, tem mais perguntas dos nossos telespectadores e telespectadoras. Bom dia. Bom dia, meu nome é Hortência Góes. Eu queria saber se eu achar que tem algum problema, eu devo primeiro procurar o psicólogo ou o psiquiatra? Uma dúvida que é muito recorrente. Quem procura primeiro, psicólogo ou psiquiatra? É uma ótima pergunta também. O importante é você procurar um profissional de saúde. Então, se você percebe que está precisando de apoio, que está precisando de algum tipo de ajuda, procurar um desses dois profissionais. Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, e ambos vão fazer o encaminhamento de acordo com a necessidade para o colega. O psicólogo ele vai tratar, vai te ajudar a lidar com as questões, com suas questões psicológicas, com coisas que mexem com você, com o seu funcionamento, com como funciona a sua mente. E o psiquiatra ele vai te ajudar também com isso e, em alguns casos, com a prescrição de medicação. O importante é procurar ajuda, não ficar sofrendo sozinho e sabendo que tem profissionais que podem te ajudar nisso. Lá na Clínica Recomeçar, por exemplo, nós temos esses dois tipos de profissionais que podem te auxiliar nessas questões. Perguntas aqui no telão do BG. Bom dia. Bom dia.
Gostaria de saber quais sinais a pessoa precisa apresentar para recorrer a um profissional dessa área. Importante pergunta. Quando é que a pessoa dá aquele start, o sinal de que ela precisa de ajuda? Pois é como eu acabei de falar. O sinal que o paciente vai precisar, que vai apresentar para saber que precisa de ajuda, é justamente quando dá aquela quebra no funcionamento. É um paciente que ele conseguia estudar bem, ele funcionava, ele tinha uma vida tranquila e de repente ele não consegue mais fazer aquilo. É um paciente que vem se sentindo persistentemente triste, persistentemente ansioso, que as mudanças que acontecem na vida dele vão prejudicando o seu funcionamento, vão lhe causando algum prejuízo e algum sofrimento. Então, se você consegue perceber que você ou algum familiar seu, algum colega de trabalho teve essa quebra nesse funcionamento, teve essa quebra no bem-estar e isso está persistindo e não consegue melhorar, é importante prestar atenção e procurar ajuda profissional. Quais os riscos da automedicação? A pergunta vem do Luiz Carlos de Aquidauana. Os riscos são todos, né? Então, os riscos de se automedicar é principalmente estar fazendo um tratamento que não é compatível com o seu quadro. E isso pode gerar consequências, isso pode gerar dependência das medicações, isso pode gerar o agravamento do seu quadro. Muitas vezes o paciente se automedica e ele está usando uma medicação que não é para a sua questão. Então, não só não vai tratar o seu quadro, como pode agravar, além das consequências do uso de uma medicação que você não conhece. Você não conhece os efeitos colaterais, você não conhece o tempo de uso, você não conhece quais são as possíveis formas de aumentar, de diminuir a dose. Então, gera-se aí uma dependência e um não tratamento adequado. E lembrar que o tratamento em saúde mental, ele vai além do remédio. Então, não é só o remédio quem vai resolver, são as mudanças de hábitos, é aquele contato que você vai ter com o profissional que vai te ajudar e te auxiliar nesse processo todo que é complexo. Nós, seres humanos, somos complexos e o tratamento disso, das nossas questões mentais, parte de várias vertentes. Olha, uma última pergunta, e essa não é do nosso dia a dia, é uma pergunta que está muito distante. Quer ver? O excesso de acesso nas redes sociais é prejudicial à saúde mental? Quem faz a pergunta é a Luzia Machado, do bairro Santos Dumont. É um problema que nenhum de nós tem, né? A gente já tem falado um pouco sobre isso. Sim, o excesso de acesso às redes sociais é um problema para a nossa saúde mental por várias questões. Nos limita em termos de convivência social, a gente acaba ficando fechado ali, preso àquela tela. Existe um excesso de informação. O nosso cérebro ele é obrigado a processar várias e várias informações ao mesmo tempo. Percebam que nas redes sociais as informações são rápidas. Vem uma imagem com uma música, com uma legenda e a gente já passa e já vai para a próxima. Então a gente está acelerando o nosso cérebro, a gente está fazendo com que o nosso cérebro, que se a gente for comparar com um computador, é um modelo lá antiguinho, que ainda não conseguiu se atualizar para rodar tanta informação. E isso acaba, vamos dizer assim, travando, pifando, causando danos à nossa saúde mental. Doutor Vitor Hugo, muito obrigado mais uma vez, uma ótima quarta-feira para o senhor. Muito obrigado, Fábio. Eu só queria deixar os parabéns, que hoje é aniversário da minha mãe. Então, deixar um beijo para esse grande amor da minha vida. Meu nome dela é Dona Cecília. Dona Cecília, um beijo no coração da senhora, muitos anos de vida, beijo, mãe, muita saúde, te amo. muita paz. E o filhão está aqui mandando um beijo para a mamãe, tá vendo? Tchau, tchau. Valeu, Vitor Hugo. Um abraço, querido, obrigado. É o quadro importante aqui do Balanço Geral, que trata exatamente, que cuida dos problemas de saúde que acontecem no dia a dia de todos nós.